Olá, bem-vindos a mais uma aula de Estatística Aplicada às Ciências Biológicas 1. Eu sou o professor Iron Dantas e essa é mais uma aula do curso de Ciências Biológicas da UERN. Então, nessa aula de hoje, nós vamos tratar sobre população, sobre amostra e sobre as amostragens. Bom, população é todo aquilo que faz parte do conjunto de nosso estudo. Então, damos exemplo aqui, é muito comum a gente ouvir falar da população de um país. Aqui eu tenho o exemplo falando sobre a população brasileira, que já passa de 208,4 milhões de pessoas. Isso são dados de 2017 para 2018, dados do IBGE. E aqui somente também uma representação de uma grande quantidade de pessoas, digamos, em um evento, a gente quisesse tratar aquele evento, as pessoas que estão naquele evento, como sendo uma população. Então pode ser a população de um país, ou pode ser a população do evento, a população de uma escola, ou coisa desse tipo. Mas nós também trabalharemos com população de animais, com população de plantas, ou seja, são aqueles elementos em comum que nós queremos estudar na nossa pesquisa. As populações, elas podem ser populações finitas, que são aquelas que a gente consegue contar com certa facilidade. A população infinita são aquelas populações que nós temos uma grande dificuldade de contar, né? Por isso que são chamadas infinitas. Tem aquelas população-alvo, que nós definimos no nosso trabalho, e nós trabalhamos muitas vezes com amostra. Então vamos discutir um pouquinho essa diferença entre população e amostra. Então aqui nós temos uma representação de uma população de pássaros em um determinado local, mas que para fazer algum trabalho com esses pássaros, a gente não iria pegar todos os pássaros, mas sim alguns pássaros que nós estamos chamando aqui de amostra. Né? São esses representados aqui dentro desses círculos. É claro que esses pássaros, esses elementos que nós íamos capturar dessa população, são elementos que representem essa população de pássaros. Quando nós trabalhamos com levantamento estatístico, nós poderemos trabalhar com censo, e nesse caso o censo nós vamos fazer toda a população, né? Ou nós vamos trabalhar com uma amostragem, como nós já falamos. E por que amostrar? Porque na maioria das vezes nós não conseguimos fazer a amostragem, fazer as medidas da população inteira, ou muitas vezes não é interessante para a pesquisa fazer da população inteira por ser muito trabalhoso, por ser muito caro. E quanto é que nós vamos utilizar? Quantos elementos nós vamos utilizar dessa população para fazer a nossa pesquisa? Muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo, não, vamos utilizar 20%, vamos utilizar 10%, 25% está bom porque é um quarto de toda a população, mas na verdade nós trabalhamos com o erro experimental. E aí, para a gente calcular o número de amostras que nós vamos fazer, primeiro nós vamos definir o erro experimental, para depois nós podermos chegar no nosso N, que N é o número de elementos que nós vamos amostrar. É muito comum a gente ver nessas pesquisas políticas aí, dizer que candidato tal tem uma intenção de votos de tanto e tal, e depois diz, o erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais para cima ou 2 pontos percentuais para baixo. Então nós, para verificarmos quanto nós iremos amostrar, primeiro nós definimos o erro amostral, e aí vamos utilizar esta fórmula aqui, que é a primeira fórmula, que a gente está admitindo que não conhece o tamanho da população. Aí nós calculamos esse N0. Depois, se a gente realmente não conhece, a gente para por aqui, mas se a gente conhece a população, nós vamos utilizar o resultado dessa fórmula para entrar novamente nessa outra fórmula aqui, onde nós vamos utilizar o resultado da primeira fórmula, que é esse N0, quando a gente não conhece o tamanho da população. Nós vamos acrescentar aqui a esta fórmula o tamanho da população, que agora nós conhecemos, e levando em consideração o erro amostrado. Então, o tamanho da população agora, o tamanho que nós calculamos anteriormente, um multiplicado pelo outro, dividido
por 1 somado com o outro. Eu vou dar um exemplo aqui, utilizando o R para fazer esses cálculos aqui. Então, eu tenho aqui a fórmula, que é N0, quando a gente não conhece a população, né? N0 seria o tamanho que nós vamos calcular da amostra. O erro que eu vou admitir aqui vai ser o erro de 4%, então o nosso E, porque nós temos aqui 1 dividido pelo erro ao quadrado. Então 1 é 1 mesmo, dividido por o erro vai ser 0,04 elevado ao quadrado. Então aqui está a fórmula, 1 sobre 0,04 elevado ao quadrado. Vamos jogar essa fórmula no R para ele mostrar o nosso tamanho da amostra, e o N0, que é aquele primeiro cálculo que nós faremos, dá um total de 625 famílias que nós deveríamos amostrar. Agora, se nós conhecemos o tamanho da população, e a população só tem 200 famílias. Ora, se eu tenho 200 famílias, como é que eu vou amostrar 625? Então vamos jogar na outra fórmula. Mostrando também que nós vamos ter um resultado, que o resultado agora não é N0, e sim N. Né? N vai ser N0, que é os 625, vezes a nossa população, que são 200 famílias, dividindo pelos 625 mais as 200 famílias. Então, eu estou jogando aqui que N é igual a 200, estou mostrando a fórmula aqui feita, que N é igual a 625 vezes 200, dividido por 625 mais 200. Aqui está a fórmula que o R vai calcular, ele já nos dá o resultado, que o tamanho da amostra agora é 151,5, e claro, a gente arredonda para 150, ou para 151, ou para 152. Né? Essa diferença pequenininha aí não vai ter maiores problemas. Então, nós tínhamos 200 famílias. No primeiro cálculo, o N0, 625, mas nós só temos 200. Mas para a gente fazer esse trabalho, essa pesquisa com essas 200 famílias para admitir um erro de 4%, nós precisamos entrevistar 150, eu vou arredondar para 152 famílias. Agora eu vou fazer este cálculo levando em consideração a área maior, que seria a área de toda a região, onde nós temos 200 mil famílias. Então, para uma população de 200 mil famílias, vamos ver quanto é que a gente iria entrevistar. O primeiro cálculo é o N0, e nós já sabemos que vai dar 625, porque o nosso erro é o mesmo, é o erro de 4%. Né? Então, o E 0,04 vai ser 1 dividido por 0,04 ao quadrado, e aqui está a fórmula, já vai me dar o tamanho da amostra de 625. É claro que nós já sabíamos desse resultado. O que nós não sabemos ainda é quantas famílias nós devemos entrevistar, porque agora nós temos 200 mil famílias. Né? E o primeiro cálculo nos dá 625. Então, conhecendo o tamanho da população, o N, que vai ser esse nosso resultado, é o tamanho da amostra corrigida. A fórmula é essa daí. Eu vou pegar o N0, que é os 625, vezes agora as 200 mil famílias, dividida pelos 625, mais as 200 mil famílias. O N, eu estou só mostrando aqui, que é igual a 200 mil famílias. Aqui está a fórmula, que é para o R calcular, e ele nos dá, bom, informamos que o N é 200 mil, e ele vai nos dar que o tamanho da amostra agora é 623. Está muito próximo do valor inicial, que era 625. Se a gente pegasse aqui 2 milhões de famílias, possivelmente a gente iria chegar nesse cálculo de 625. Então, à medida que ele vai crescendo, ele vai se estabilizando. Então, não é muito aquela questão de dizer que a gente vai utilizar um quarto da população, 25%, 30%, etc. É o cálculo do número de observações que nós vamos fazer, vai depender do erro experimental que nós admitimos na nossa pesquisa. Então, existem diferentes tipos de amostragem. Uma das
mais simples é a amostragem aleatória simples. Aqui eu estou exemplo do livro da Meyer, 2016, onde ela representou aqui um croquis de um local que tem 50 plantas e que serão amostradas 10 plantas. Essa amostragem é feita ao acaso, ela sorteou 10 plantas aí dentro desse plantel e vai amostrar essas plantas, vai fazer as medidas nessas plantas. Podemos fazer a amostragem de qualquer forma, sorteio, ou você caminha dentro das plantas e escolhe as 10 plantas. A outra forma é uma amostragem sistemática. Então aqui ela tem as plantas numeradas de 1 a 50, vai sortear 10 plantas, então a cada 5 plantas, ela vê aqui, começou da 1, quando chegou na quinta planta, amostrou a quinta planta, fez a medida da quinta planta. Depois, com mais 5 plantas, a 10ª planta, depois a 15ª e assim sucessivamente até a última planta. Isso pode ser feito com plantas, pode ser feito com pessoas, como nós fizemos uma vez na fila do restaurante universitário, a cada 10 pessoas a gente entrevistava uma. Então é uma amostragem sistemática. Isso para dar a chance de um sorteio meio casualizado, só que é sistemático. Isso é muito utilizado também para controle de qualidade em empresas, em fábricas, onde está passando ali a esteira e o amostrador mede um tempo, a cada 10 segundos ele tira uma peça daquela e faz todas as medições. O outro tipo é a estratificada, né? Então você separa a população por estratos, eu já defini quantas eu vou amostrar, então nós fizemos um trabalho aqui onde a gente tinha, nós queríamos fazer um estudo do IMC de alunos da FANAT, e nós temos 5 cursos, então nós já tínhamos a quantidade de pessoas que iam ser amostradas na FANAT inteira, dividimos isso nos 5 cursos, fizemos proporcional, então digamos que seria 100 pessoas amostradas, o curso que tenha mais alunos seria amostrado 30, isso a gente faz a proporção, né? E um outro curso que tem menos, a proporção com 10 alunos e assim sucessivamente. E dentro desse curso, da população de alunos desse curso, a gente fez um sorteio. Então, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa sobre administração de uma determinada empresa. Então, você tem os funcionários da empresa, né, ou da fábrica, né, o que pega pesado lá na máquina, então daqueles funcionários você tira tantos, os supervisores tanto, os gerentes tantos, então digamos, aí você vai fazendo as proporções e você vai ter uma realidade de toda a empresa. Era diferente se você fizesse uma amostragem aleatória simples e digamos que você amostrasse 20 pessoas, todos eles fossem chefe de setores. Então você não teria uma resposta fiel à sua pesquisa. E tem aquela amostragem que é a amostragem por conveniência, que é um exemplo do que a gente está passando agora, nesse momento de pandemia, que a gente precisasse fazer a amostragem dos alunos aqui da UERN, mas a gente não tem os alunos no campus. Então uma das formas de fazer isso seria a gente utilizar redes sociais, ou telefone, né, ou formulário Google, né, de forma que a gente é a única alternativa que nós temos no momento para fazer esse tipo de pesquisa, mesmo sabendo que as pessoas que não utilizam rede social ou que não têm telefone ficariam de fora. Então nós terminamos aqui esse assunto, aqui está o nosso material que nós fizemos, a nossa pesquisa bibliográfica, e maiores dúvidas nós poderemos tirar na aula síncrona. Então, até lá!